Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós teremos aula de geografia. Teremos um conteúdo que a gente vem vendo ao decorrer dos anos, ao decorrer dos meses, de outros conteúdos várias vezes. E é importante a gente reafirmar, a gente continuar falando sobre esse conteúdo, para a gente não esquecer do nosso papel como cidadão. Então pegue o seu material e fique bem atento para a nossa aula de hoje. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre problemas ambientais. Você vai pegar o seu livro e abrir na página 178. Acompanhem comigo. Um dos problemas graves que estamos vivendo é a degradação do meio ambiente, em geral impulsionada pela necessidade de aumentar a produção agrícola ou por causa da industrialização. Mas claro que existe também outros problemas para aumentar a degradação do meio ambiente. 5 das 9 regiões metropolitanas brasileiras se encontram à beira-mar, ou seja, bem pertinho do mar, e metade da população brasileira mora a menos de 200 quilômetros da costa. Nos próximos anos, estima-se que 60% da população mundial estará morando no litoral, o que significa um número ainda maior de hotéis, casas e, consequentemente, uma maior quantidade de lixo nas praias e no mar. Atualmente, a poluição do ar, o desmatamento, a extinção de espécies, a degradação do solo e a superpopulação representam grandes ameaças ao planeta. Infelizmente, a maioria dos problemas ambientais são provocados por ações humanas. Esses problemas afetam a fauna, a flora, a água, o ar e muitas outras coisas. Então, infelizmente, o maior causador desses problemas ambientais são as nossas ações. Eu quero que você assista comigo, certo? Um vídeo falando sobre o nosso conteúdo de hoje. Prestem atenção. A busca incessante por desenvolvimento e crescimento econômico faz com que cada vez mais os recursos sejam extraídos e dejetos descartados na natureza. Essas práticas e falta de políticas mais rígidas para o combate à degradação ambiental têm levado o nosso meio ambiente a enfrentar problemas de difícil solução e que colocam em risco a sobrevivência da própria espécie humana. Os principais problemas enfrentados diante da deterioração do meio ambiente são: extinção das espécies e da biodiversidade. As atividades que levam à degradação do meio ambiente pelo homem afetam as condições de sobrevivência das espécies, põem em risco as populações de plantas e, consequentemente, de animais presentes no ambiente. O plástico. 80% do que é descartado é plástico. O consumo de embalagens plásticas tem potencial para causar diversos problemas, como matar animais que as ingerem ao confundi-las com alimentos, destruir plantas e corais ao impedi-los de respirar e mesmo causar inundações nas cidades ao entupir os pequenos riachos durante as chuvas. Degradação dos recursos hídricos. Seja por poluição ou pela erosão com assoreamento do leito dos recursos d'água, a degradação desse bem reflete nas fontes de água potável, que são perdidas ou convertidas em áreas de baixíssimo aproveitamento, tanto para os animais quanto para a sociedade. E isso compromete não só o funcionamento da cadeia alimentar e dos ecossistemas, mas também atinge a oferta de água potável no mundo. Poluição do ar. O desenvolvimento dos grandes centros urbanos e o consumo cada vez mais exagerado dos recursos são os grandes responsáveis por tornar o mundo cada dia mais poluído. A presença de substâncias tóxicas coloca em risco a qualidade de vida dos seres vivos, podendo causar sérios problemas ao homem e a outros seres. Aquecimento global. O aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, causado pelas práticas humanas, tem ocasionado um problema climático que afeta todo o planeta. A intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra,
e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar resultante das práticas humanas. As ações do ser humano no meio ambiente relacionadas às práticas de consumo desenfreado do mercado atual acaba por exceder uma extrema pressão sobre os recursos naturais para suprir necessidades muitas vezes supérfluas. Portanto, acima de ações de prevenção, é necessário haver a consciência ambiental, ações de conservação do meio ambiente como um todo e práticas de consumo sustentável para garantir o equilíbrio da natureza. Então é isso, pessoal, né? Vimos aí várias atitudes que causam a degradação do meio ambiente e o que a gente pode fazer, atitudes, né? Devemos nos conscientizar, né? Devemos reaproveitar os alimentos, evitar desperdício, jogar o lixo no local correto, né? Para não haver todos esses problemas, ok? Agora você vai abrir o seu livro na página 178 e nós vamos ver sobre órgãos do poder público, soluções para a melhoria da qualidade de vida. Na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, foi decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. No segundo artigo, ficou acordado que a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental, propicia a vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Um dos órgãos criados foi o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, que é responsável pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Outro ponto que merece atenção é o nível de imobilidade e a inacessibilidade na cidade. Várias leis foram criadas buscando reverter o histórico incentivo ao automóvel. Ou seja, nós sabemos, né, que os transportes, né, o carro, a moto, né, o ônibus, eles liberam gás carbônico e hoje todo mundo quer ter seu carro para sair. Só que esse pensamento não é um pensamento correto ecologicamente. Porque se você pensar no seguinte, no carro cabem 5 pessoas, mas se todo mundo quiser de carro, quantos carros não vão estar emitindo esses gases e poluindo o meio ambiente? Ecologicamente correto seria as pessoas usarem o transporte público, né? Ou se for para lugares mais perto, fazerem uma caminhada, irem a pé, ou então usarem a bicicleta, porque tem gente que tem uma padaria na esquina e vai de carro, vai de moto, não quer nem dar uma caminhada, né, gente? E a questão não só de não poluir, mas também quando você caminha ou quando você pedala, você está praticando atividade física, né? Melhora sua autoestima, melhora sua saúde, né? Então, é importante que a gente tome essas atitudes para a gente não prejudicar, né, a nossa geração e gerações futuras. Então há esse incentivo aí por parte do governo, não tanto como deveria ter, né, para se utilizar menos transportes individuais, transportes particulares e você utilizar mais transportes públicos. Também, né, o governo tem que melhorar a qualidade do transporte público, que às vezes você poderia até utilizar, mas tem lugares que demora demais o ônibus e você acaba se atrasando, ou então você vai bem chorosinho e chega, de tão lotado que é, porque não tem uma quantidade boa de ônibus, né, para as pessoas utilizarem. Então, todos têm que fazer a sua parte, tanto, né, o governo quanto nós, né, cidadãos, pessoas, né, que pagam os nossos impostos, devemos também cuidar do meio ambiente tomando essas atitudes, ok? Em 2012 foi sancionada a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que reafirma o direito de participação do usuário. Porém, muito ainda se tem a fazer, pois várias leis ainda não têm sido respeitadas. Política Nacional de Mobilidade Urbana. O que é isso? É uma lei que incentiva a priorização do transporte público
público e não motorizado, em vez do individual, particular e motorizado. Objetivo: reduzir as desigualdades e promover a inclusão social, promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais, proporcionar melhoria nas condições urbanas da população em relação à acessibilidade e mobilidade e promover o desenvolvimento sustentável. Então, se for um lugar perto que dá para você ir a pé ou de bicicleta, muito bem, você pode, praticar essa ação aí, tem essa atitude para melhorar, sua saúde, também para evitar a degradação do meio ambiente. Claro, se você tiver que ir para um lugar que não dá para ir a pé ou de bicicleta, é preferível que, em vez do transporte particular, motorizado, você use o transporte público, no caso ônibus, ok? Quero que vocês agora vejam comigo um vídeo bem interessante falando sobre mobilidade urbana. Quem vive em grandes cidades pode nunca ter ouvido falar, mas a sua vida é afetada totalmente pela mobilidade urbana. Mobilidade urbana? Mas o que é isso? Todos os dias saímos de casa com um destino em mente, seja a pé, de carro ou outros meios de transporte. Neste trajeto, nos relacionamos com pessoas que estão transitando com o objetivo de acessar os diferentes espaços, ou até mesmo levando bens e serviços a outras pessoas. Para circular, usamos a infraestrutura que a cidade oferece, ou seja, pontos de ônibus, vias, calçadas, entre outros equipamentos. Assim, a mobilidade urbana diz respeito ao relacionamento de pessoas em circulação pela cidade. Além de ser um direito de todos, uma mobilidade de qualidade garante o acesso a outros direitos básicos, como educação, trabalho, saúde e lazer. Por isso, a cidade deve ser planejada para atender às necessidades das pessoas e não de máquinas. O sistema de transporte, a infraestrutura da cidade e o planejamento do uso e ocupação do solo devem considerar que as pessoas circulam em diferentes modos de deslocamento e a partir de diferentes condições. Sendo assim, o desafio das cidades é oferecer equilíbrio às diferentes necessidades, sem comprometer as gerações futuras. Damos a isso o nome de mobilidade urbana sustentável. Os canais de comunicação nos espaços. As formas de gestão do espaço urbano, o uso e a ocupação dos ambientes, o acesso à residência digna, ao transporte e à mobilidade urbana, que juntos fazem o direito às cidades, devem ser construídos de maneira bem pensada e com a participação da população. Afinal, nosso país é uma república democrática. Segundo várias leis vigentes, além da participação das pessoas, essa gestão deve acontecer com transparência, ou seja, nada escondido, sem segredos entre os governantes e as pessoas. Por conta disso, é necessário que todas as decisões que afetam a vida das pessoas e os espaços sejam realizadas em audiências públicas, debates abertos com a população e o governo local e associações que representem a comunidade. E através desse diálogo direto entre os gestores da cidade e a população que se formam soluções para os desafios cotidianos da cidade e se evitam problemas como desvio de dinheiro público ou investimentos errados em obras que não beneficiam ninguém, ou seja,
toda vida que houver uma mudança na nossa cidade, deve ser feita uma audiência pública, né? Estão aqui os deputados, vereadores, né? E que pessoas comuns, como eu e você, deveriam participar, né, dessas audiências, para ver se realmente o que eles estão falando está sendo feito, o que eles querem fazer realmente vai ser útil, para não desviar dinheiro público. Então, esse deve ser o nosso papel, de estar atento, de participar, para saber se realmente o que está sendo feito é útil ou não. As populações de comunidades que não contam com esse tipo de espaço devem pressionar o poder local, prefeitura, Câmara de Vereadores e governo estadual, para que esses canais de diálogo entre o governo e os governados sejam implementados e todos possam ser ouvidos. Ou seja, se na sua cidade não houver essas audiências que você possa participar, você pode entrar em contato ou com a prefeitura ou com a Câmara de Vereadores, para saber por que não está acontecendo, porque esse é o nosso direito de saber como os nossos impostos estão sendo utilizados. Agora, pessoal, que nós já vimos o nosso conteúdo, nós vamos para a nossa atividade. Peguem aí o livro de vocês. Vamos lá, pessoal. Página 179. Nas grandes cidades, encontramos vários problemas no meio ambiente, como lagos, mares e rios poluídos. Pinte os retângulos que mostram ações que podem ser praticadas para diminuir os problemas com o meio ambiente. Então, temos aí economizar água, reciclar o lixo, prender animais silvestres em gaiolas, cortar muitas árvores e não fazer queimadas. Então, você vai pintar, né, os retângulos que mostram ações que fazem com que diminuam esses problemas no meio ambiente. 2. Quais os problemas ambientais estão sendo mostrados nas imagens? Como eles afetam ao meio ambiente? Então, você olha para as imagens e responde essas perguntas. 3. Por que é importante preservar ambientes naturais? 4. Leia os desejos que alguns alunos de uma escola têm para o Brasil. O Brasil que gostaríamos de ter. Eu gostaria de um Brasil sem lixo, sem pobreza, com boas escolas e com crianças felizes. Ana Sofia. O Brasil que gostaríamos de ter. Eu gostaria de um Brasil sem poluição, com menos desigualdade social e com educação para todos. Roberta. E você? O que você quer para o Brasil? Escreva um texto falando um pouco sobre isso. Agora nós vamos para as páginas 183. Primeira questão. As prefeituras de várias cidades implantaram atividades físicas gratuitas para a população, com o objetivo de melhorar a saúde das pessoas. Qual a sua opinião sobre essa atitude? Geralmente nas pracinhas, né, públicas, você vê ou aqueles homens que pegam aquelas senhorinhas e vão fazer atividades, ou então colocam aqueles aparelhos de ginástica. Então, qual é a sua opinião sobre essa atitude? 2. Desenhe espaços urbanos em que deficientes físicos têm o seu direito de ir e vir garantido por meio de obras de acessibilidade. 3. Explique a frase a seguir. Moradia é um direito, ocupar é um dever. Então, você pensa, reflete sobre essa frase e coloca aqui a resposta. 4. Os transportes automotivos são responsáveis por boa parte da poluição da terra. O que você acha que poderia ser feito para diminuir essa poluição? 5. Marque a alternativa que completa o texto corretamente. As formas de gestão do espaço urbano, o uso e a ocupação dos ambientes, o acesso à residência digna, ao transporte e à mobilidade urbana que juntos fazem o direito das cidades, devem ser construídos de maneira bem pensada e com a participação de lucros, participação dos ricos, dos sócios ou da população. 6. É necessário que as decisões que afetam a vida das pessoas e os espaços sejam realizadas em audiências privadas e reuniões de o prefeito e os vereadores, audiências públicas e debates abertos entre a população e o governo local,
casas de investidores que sabem o que é melhor para a população, cinemas confortáveis, escritório onde as pessoas que trabalham lá podem votar. Então você marca a opção correta. 7ª, sua comunidade possui lugares em que as pessoas podem se reunir com o poder público para resolver os problemas da cidade. Caso haja, pesquise e responda a um problema que deve ser debatido nesses espaços e uma possível proposta para resolvê-lo. Caso não haja, crie uma proposta para a criação de um espaço assim. Então, você vai pesquisar se na nossa cidade existe esse espaço que pode, haver audiências públicas, ok, pessoal? Então, façam atividade, espero que tenham compreendido todo o nosso conteúdo de hoje. Até a próxima aula e tchau, tchau!